4 anos, vou até repetir para você de casa, mais de 4 décadas. Hoje, o que está acontecendo? O que tem por trás dessa seca? O que tem por trás desses incêndios, dessas queimadas? Então, Patrícia, a gente está no segundo ano consecutivo de secas. Eu vi até uma pessoa do CEMADEM falando que a gente não teve período de chuvas quase, né, entre 2023 e 2024. Tivemos alguns fenômenos que têm colaborado ainda para isso. Um fenômeno foi o El Niño, começou em 2023. O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico na região equatorial e ele normalmente traz seca para a Amazônia. Só que ele veio numa força incrível, né? E combinado com o aquecimento das águas do Atlântico, que também causa... Tem relação, então, o assunto do primeiro bloco tem relação... Total relação, que está sendo impulsionado pelas mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, a gente, ano após ano, estamos batendo o recorde de temperaturas no planeta e isso afeta todo o sistema planetário e afeta essas correntes marítimas, afeta o aquecimento das águas dos oceanos, que regula muito o clima. Né? Você falou uma coisa para mim no intervalo que me preocupou ainda mais, quer dizer, o que seria teoricamente o pior período da seca ainda não chegou, que é o mês de setembro? Sim, infelizmente o pior pico da seca em grande parte do Brasil é setembro. É nesse momento também que a gente tem o pico das queimadas, infelizmente. Nossa, e diante de tudo que a gente já está vendo aí no Brasil, que é boa parte do país, né? Sim, boa parte do Brasil. E a seca, ela traz muitos impactos, né? A gente pensa, poxa, mas ela traz desde impactos no abastecimento até o nosso bolso, a energia que a gente pode pagar se os rios não conseguirem prover energia suficiente. São as mais variadas consequências. Vou pedir para o nosso diretor colocar agora imagens do Amazonas, que tem sofrido tanto com os incêndios quanto com a seca. Gente, olha como é que ficou o céu de Manaus ontem à tarde. Quer ver? Você vai ver, olha aí, completamente tomado pela fumaça. Deixa eu conversar então com a Carla Mello, que está por lá. Oi, Carla, conta pra gente como é que tá a situação aí em Manaus agora, nesse momento. Olha ali, completamente cinzenta aquela imagem. Bom dia pra você, Carla. Oi, Patrícia, bom dia pra você. Pra quem nos assiste, não tá muito diferente não, viu, das imagens de ontem. Manaus amanheceu novamente coberta por fumaça, uma fumaça que começou na noite de segunda-feira e vem se intensificando, né, ao longo da semana, causada, claro, por boa parte de queimadas, né, aqui no interior do estado. Para você ter ideia, a qualidade do ar aqui na nossa região está sendo considerada péssima, né? Em várias zonas aqui da capital, de acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, aplicativo Selva, situação que também afeta os municípios do interior. Dados do INPE mostram, né, bem claro isso, por conta dos focos de queimadas. Ano passado, do dia 1º de janeiro até o dia 27 de agosto, foram 6.940 focos de queimadas no Amazonas. Nesse mesmo período, este ano, esse número subiu para 13.135, ou seja, quase o dobro, Patrícia, o que realmente preocupa. Isso porque dos 51 mil focos de incêndio, né, de queimadas no mês de agosto, mais da metade foi registrado na Amazônia, ou seja, o bioma Amazônia está em chamas, Patrícia. Agora, Carla, tô vendo que você está aí às margens do Rio Negro, uma região onde saem e chegam muitas embarcações. De que forma essa seca extrema está impactando a vida dos moradores daí da região? Olha, Patrícia, eu vou te falar aqui de todas as formas, viu? Porque a gente sabe a importância do rio aqui para nossa região. Só para vocês terem ideia de como que já está a seca aqui do Rio Negro, que está 3 metros abaixo do mesmo nível, né, do que já foi registrado nesse período. Eu vou pedir para a repórter cinematográfica Andressa Libório mostrar para vocês esse paredão que fica aqui no porto da Manaus Moderna. No período de cheia, essas listras dessas marcas em horizontal que vocês conseguem observar é onde fica o rio no período de cheia. Ou seja, a gente já está com essa faixa de areia e o que causa aí um aumento excessivo do trabalho dos carregadores, dificultando o escoamento. Vou falar aqui rapidinho com o seu Carlos, que é coordenador, dificulta mesmo o trabalho de vocês, né? Dificulta e dificulta muito, ainda mais com essa fumaça. Além da fumaça, a infraestrutura não ajuda muito, né? A gente fica com falta de ar e aqui embaixo, quando seca, os aplicativos não querem deixar os clientes aqui embaixo, os passageiros. Aí bota lá em cima e nós carrega de lá e... Aí nós temos que aumentar também um pouco da taxa aqui para carregar, né? Às vezes os clientes acham um pouco caro, né? Mas nós...
Obrigada, seu Carlos. Ou seja, movimenta muita economia, viu? E a seca também, a questão do escoamento nos municípios do interior. Tem município que pode ficar sem abastecimento de alimento, de medicamento, comunidades indígenas e ribeirinhas que podem ficar isoladas. Isso porque o governo aqui do estado do Amazonas apontou, né, que a previsão é para uma seca tão severa quanto a do ano passado, afetando aí, Patrícia, mais de 287 mil pessoas aqui no Amazonas. Volto com você. É muita gente, Carla. Agora é impressionante a imagem que você mostrou aí, de onde normalmente bate a água, e dá para a gente ter uma noção exata da seca do momento, do reflexo dessa seca toda, né? E a gente sabe que tudo que acontece na região amazônica, ela influencia o clima no resto do nosso Brasil, né? O quão preocupante é ver uma imagem como essa que a gente está vendo aí, é saber tudo o que está acontecendo por lá, hein, Anne? Com certeza, é preocupante porque uma parte importante, né, da umidade que vem da Amazônia, que vem aqui para o centro-sul do país, né, vem dessas árvores maravilhosas que a gente tem lá, que estão evapotranspirando, jogando água para a atmosfera. Mulher num está falando que vai ter tsunami no Brasil. Forte, como a gente está passando agora, isso reduz, né? Mas eu acho que é muito preocupante a gente pensar nas comunidades isoladas ali do Amazonas. Realmente o Amazonas está num estado muito crítico de seca. Eu estava vendo ontem que a cada dia o rio está baixando 20 centímetros. A gente estava falando de 15 centímetros do aumento do nível do mar. E a cada dia? Cada dia em Tabatinga está medindo 20 centímetros a menos. Então isso é muito assustador. Nossa, é impressionante mesmo. Agora, tem uma coisa que eu não entendo. Talvez você me ajude a explicar agora ao vivo e também para quem está assistindo a encontro. A gente teve uma queda na quantidade de desmatamento na região amazônica. Por que a gente está tendo esses recordes, então? Né? Porque, assim, já que caiu um pouco a questão do desmatamento, como é que a gente explica essa equação aí, digamos assim? Essa pergunta é muito boa. De fato, o Brasil está fazendo seu papel, reduzindo o desmatamento da Amazônia. Ano passado tivemos uma redução importante, esse ano mais ainda. Mas e os incêndios, né? E é muito importante a gente entender que para o fogo ocorrer, ele precisa de 3 coisas, né? Para ele ocorrer e se propagar. Precisa ter um material combustível bom para queimar, precisa ter as condições climáticas, né? Tá seco, tem baixa umidade do ar, o vento ajuda a propagar. Mas precisa ter o que comece esse fogo. Na Amazônia, prioritariamente, é ação humana, é alguém que vai lá, risca o fósforo e começa esse fogo. Então, nós temos várias fontes de ignição no Brasil como um todo, mas 2 são as principais. A queimada logo após o desmatamento, e a queima de pastagem para a renovação da pastagem. E quando a gente olha, não só a Amazônia, mas o Brasil como um todo, a maior parte da área que não é mais vegetação nativa do Brasil é pastagem. Claro, temos áreas de agricultura também, mas infelizmente uma grande parte dessa pastagem é ainda manejada com fogo. Então, de acordo com os dados do MapBiomas, fogo, nós ainda não temos os dados para agosto, porque o dado de área queimada a gente precisa processar, então no início de setembro a gente solta de agosto, mas até julho a gente pôde perceber que na Amazônia grande parte do que queimou foram áreas de pastagem antiga, né, ou do ano passado ou do ano anterior. Claro que tem áreas de incêndios na área de floresta pegando fogo. Numa situação de seca dessas florestas, elas ficam mais suscetíveis, mas agora a gente viu que teve um aumento das fontes de ignição em áreas de pastagem. Significa que as pessoas estão queimando mais. Interessante. Agora, deixa eu aproveitar e atualizar você de casa sobre as queimadas aqui em São Paulo, porque eu vi hoje no Bom Dia São Paulo, inclusive, que a gente voltou a ter focos ativos no interior do estado. Aliás, é um assunto que também estava na nossa nuvem de palavras. E subiu para 6 o número de pessoas presas por suspeita de terem provocado incêndios na região, que a gente está falando aí também. Pois a polícia está investigando se esses atos foram casos isolados ou se fazem parte, gente, de uma ação orquestrada. E por quê? Porque tem um levantamento que mostrou algumas coincidências. Uma delas, por exemplo, que
grande parte do que foi queimada faz parte do mesmo tipo de vegetação. E os horários em que os focos começaram também é muito parecido. Um intervalo aí de no máximo 1h30. Anne, todo dia, quando eu falo de queimadas aqui, eu tento pelo menos deixar mais simples, até para o pessoal de casa ter uma noção melhor. Ora, foram tantos mil hectares, equivale a tantos mil campos de futebol. Só que eu vi uma informação hoje que me preocupou também, porque só nesse ano que a gente queimou de vegetação equivale a todo o estado do Rio de Janeiro. É incrível isso. Como é que faz para recuperar essa área? É possível? Quanto tempo pode levar? Isso é um fator importante também, porque a gente também tende a tratar o fogo como uma coisa ruim, né, o tempo inteiro. Mas não, uma parte da vegetação do Brasil, ela é adaptada ou dependente do fogo, mas esse fogo ele não ocorre na época mais seca. Então, significa que a gente tem mudado o regime do fogo. E nessas partes como o Cerrado, por exemplo, algumas áreas do Pantanal. Mas na Amazônia, na Mata Atlântica, isso não é comum. Né? Um fogo entrando numa floresta tropical úmida, ele mata várias árvores que não têm a casca grossa como a casca das árvores do Cerrado. Sim. E isso, para recuperar, é 100, 200 anos. Uau. Então, é muita coisa. Estamos falando de muito tempo. E além, obviamente, da destruição da vegetação, de matar animais, né? Machucar animais, a gente mostrou ontem aqui, inclusive, no programa. Tem pessoas que estão saindo machucadas desses incêndios, gente. Olha o que aconteceu com a Nohane e com o irmão dela, o Wesley Dourado. Eles estavam tentando ali resgatar os animais da pousada, onde a mãe dela trabalha, quando eles foram atingidos pelo fogo no município de Dumont, que fica no interior de São Paulo. A Nohane relatou os momentos de pavor que ela passou enquanto tentava ali salvar o irmão das chamas. Vamos ver. Foi um filme de terror. Eu não consigo falar ainda sem chorar. Eu esperei até agora pra tentar falar com vocês sem chorar. Mas eu não consigo porque as cenas ficam batendo na minha cabeça. E pra todo lado que a gente olhava só tinha fogo, fogo e fogo. Bom, pessoal, vou encerrar aqui o vídeo. Porém, eu quero deixar aqui, ó, esse programa aqui, Encontro. São eles que estão falando sobre as queimadas. E eles estão anunciando que vai ter tsunami no Brasil, porque a ONU deu alerta mundial ontem. Estão anunciando ao vivo. Que vocês se recuperem desse trauma físico e emocional logo, tá bom? Sem contar com a questão de saúde pública também. Porque eu tenho falado aqui no programa, Anne, que mesmo nos lugares onde não tem queimadas, a fumaça já está se espalhando em boa parte do país, né? Então, quer dizer, que risco a gente está correndo se isso seguir acontecendo? Então, num cenário onde a gente vai ter um clima com condições mais, enfim, quentes e baixa umidade do ar, que isso já gera um problema para a saúde, né? Tem um potencial para ter muitos incêndios, queimadas, nossa, isso vai aumentar em muitos problemas respiratórios e também cardíacos, né? Sim. E isso é uma coisa de curto, médio e longo prazo. Então, nós não queremos acordar, por exemplo, eu acordei em Brasília no domingo muito assustada. Gente, o que aconteceu? Um ar insalubre. E de um fogo que veio daqui da região sul, do centro-oeste, da Amazônia. Então a gente tem aí a fumaça, ela expõe, né, todo esse problema de descontrole do fogo que afeta todos nós, né? A maioria dos brasileiros. Vamos falar mais sobre isso, sobre os efeitos dessas queimadas? A Val está chegando aí na área, então roda a vinheta do bem-estar. Oi, Valzinha, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia para você. A gente está acompanhando tudo isso e sentindo, né? E muitas pessoas sentindo muito o impacto disso, porque respirar esse ar cheio de partículas que vem das queimadas causa reações em várias partes do corpo. É claro que a gente fala do pulmão, porque esses poluentes chegam até os pulmões, provocam problemas respiratórios, mas eles também afetam até o coração.
porque eles aumentam o risco de arritmia cardíaca. E dentre tantas pessoas que são afetadas por essa fumaça, por esses poluentes, as gestantes estão entre os grupos mais vulneráveis a esses poluentes. Isso porque, gente, elas podem ter o bebê afetado e também ter um risco aumentado de parto prematuro. A gente conversou com uma gestante que mora no interior de São Paulo e está passando por dias bem difíceis por lá, por causa dessas queimadas, e também com uma especialista para saber como se proteger. Olha só o que elas dizem. Meu nome é Rafaela Molasso, sou de São José do Rio Preto, estou grávida do Gabriel. Aqui em São José do Rio Preto e na nossa região, as queimadas deixaram o ar numa qualidade terrível e que eu nunca tinha visto antes. E hoje está bem pior que ontem. Hoje não dá nem para ver os focos de fumaça, o fogo que está tendo, porque está tudo branco. Aí começou o nariz ficar todo congestionado. Isso fazia com que à noite, eu acordei umas 7, 8 vezes da noite, engasgando assim, de tão entupido o nariz, e a gente acaba respirando pela boca durante a noite. Acordei no outro dia com a garganta ruim, tosse seca, vai evoluindo, né? O principal efeito, né, de inalar a fumaça proveniente das queimadas, né, está associado ao sistema respiratório, principalmente uma dificuldade de respirar, irritação das mucosas. Algumas pessoas podem ter uma resposta alérgica à inalação dessas partículas presentes na fumaça e agravar asma, bronquite, e a exposição prolongada pode levar a problemas mais sérios, porque quando você olha para a fumaça e você consegue enxergar, é porque ela tem muito vapor, muitos gases e muitas partículas presentes. O nosso corpo tem uma capacidade de se defender dessas partículas, mas não em tamanha quantidade como é no caso de inalar a fumaça das queimadas. Quando a gente fala de queimadas, o ideal é que você se afaste, porque o nível de poluente é extremamente alto. Com orientação do meu médico, por conta do ar extremamente seco, coloquei um umidificador no quarto, comecei a fazer inalação na hora que eu acordava à noite. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes foi fazer a lavagem nasal, que pra mim foi um alívio muito grande, principalmente antes de dormir, pra conseguir respirar melhor pra dormir. E muita, muita, muita água, né? É o que eu, gestante, posso fazer agora. Muita água é o que ela pode fazer, que todo mundo deve fazer. O Ministério da Saúde recomenda exatamente isso que a Rafaela está fazendo. Beber bastante água, porque essa água vai ajudar a fazer com que o corpo elimine esses poluentes. Além disso, gente, manter as portas e janelas fechadas para evitar a entrada da fumaça, e ainda o uso de máscaras. Eu tenho aqui algumas que eu quero reforçar para na hora de vocês comprarem. Olha só, essa daqui, que é a máscara cirúrgica, ela bloqueia as partículas de poluição, as que são mais grossas, tá? Elas podem até fazer esse bloqueio, mas as mais fininhas, elas não conseguem impedir. E essa daqui precisa ser trocada várias vezes ao dia. Essas aqui, que a gente está falando da N95 e a PFF2, elas barram as partículas finas e também podem ser usadas mais vezes. Então é importante fazer... Exato. Então você pode, depois que usou, deixa ela respirar, tomar um tempinho dela e você pode usar novamente. Então é bastante importante o uso para evitar que tantos poluentes entrem no seu sistema. Obrigada, Valzinha. Até amanhã, Anne. Muito obrigada por esse papo. Acho que foi super esclarecedor. Deu para a gente ter uma boa noção do problema que a gente está vivendo, do que espera por nós aí, tanto para o Brasil quanto para o mundo, né? Obrigada. Até a próxima, viu, Anne? Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho. Então, pessoal, ela estava falando, essas duas mulheres aí, principalmente a de verde, estava falando que vai ter tsunami no Brasil, em volta. Valeu.